versos 12 a 17 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Nos diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A vida no Espírito é um grande mistério experimentado pelo crente em Jesus. Na vida no Espírito, o crente usufrui de todos os benefícios espirituais que nos são doados na redenção. E eu digo que é um grande mistério experimentado porque a vida no Espírito, de fato, é algo experiencial. Não é algo meramente conceitual, mas experiencial. Agora, sem dúvidas, isso pode ser um tanto quanto problemático nos nossos tempos. Afinal, o que é a vida no Espírito? O que é essa vida que nos é prometida no Evangelho? Cristãos de todas as partes e épocas têm respondido essa questão de maneiras diferentes e sendo muito persuasivos nas suas respostas. E se nós dividíssemos o que a maioria dos cristãos professam sobre a vida no Espírito, nós poderíamos agrupá-los em dois grandes grupos. De um lado, nós temos aqueles que entendem que a vida no Espírito se trata de um conjunto de experiências sobrenaturais que são sentidas e vistas por pessoas que são especialmente abençoadas. Por outro, nós temos aqueles que acreditam que o cristianismo é apenas um conjunto de proposições críveis intelectualmente. E por isso nós não lidamos com nada da ordem sobrenatural. Agora, não é preciso muito para sabermos que ambas essas visões se distanciam sutilmente da descrição bíblica da vida no Espírito. Porque não dá para sustentarmos um cristianismo sem matéria de fé, o qual nós podemos professar sem o nosso intelecto. Agora também não dá para nós considerarmos um cristianismo que exclua as operações sobrenaturais do Espírito sobre o crente no Senhor Jesus. Agora, a questão ainda persiste. O que de fato é a vida no Espírito? Eu vou além dessa questão. A esta hora talvez você deve estar se perguntando, ou pelo menos deveria se perguntar, o que isso tem a ver comigo? O que a vida no Espírito tem a ver comigo? E eu creio que este seja o objetivo do apóstolo Paulo neste brilhante capítulo 8 escrito aos Romanos. Romanos talvez seja a joia mais preciosa do ministério de Paulo. Lutero considerava o escrito mais importante do Novo Testamento. E é a teologia de Paulo que teve um enorme impacto sobre a vida de Lutero e dos outros reformadores. E então nós temos a reforma protestante iniciada no século XVI. E Romanos pode ser tratado, por essa razão, como sendo o texto bíblico mais próximo do que seria uma teologia sistemática. Então, se você quer estudar doutrinas de maneira bíblica e profunda, leia Romanos. Você tem em mãos, na sua Bíblia, o maior tratado teológico de maior peso possível, inspirado por Deus e livre de erros. Só para mencionar para os irmãos alguns temas que são expostos por Paulo até aqui no capítulo 8 que nós acabamos de ler. No capítulo 1, Paulo fala sobre o tema de Romanos, que é o Evangelho como a justiça de Deus mediante a fé. Essa discussão vai até o capítulo 4, quando Paulo apresenta a corrupção geral do homem
dizendo que a queda lançou todos, sem exceção, a uma condição de depravação total. Paulo argumenta que tanto os judeus quanto os gentios são indesculpáveis, porque ninguém escapa, porque as nossas obras são insuficientes para salvar nossas próprias vidas. Então Paulo mostra como ser justificado. E ele diz que a justificação dos nossos pecados é somente pela fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo. E essa é a forma pela qual cada crente é justificado desde o Antigo Testamento. E Paulo exemplifica isso dizendo que Abraão foi justificado pela fé também. A partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo apresenta um dos assuntos mais fascinantes que a teologia reformada tem se dedicado a compreender. Paulo fala sobre a nossa união mística, a nossa união federal com Jesus Cristo, na qual nós somos salvos pelo último Adão, o cabeça da igreja, que é Jesus de Nazaré. Nos capítulos 6 e 7, nós temos uma longa sessão em que o apóstolo trata sobre a relação entre a lei e a graça. Então ele chega a comentar de que maneira nós somos insuficientes para conseguir atender os requisitos da lei sem a graça de Deus. E Paulo mostra que isso só é possível se nós formos transformados e declarados justos. E a transformação do Evangelho acontece de dentro para fora, irmãos, por uma obra sobrenatural do Espírito de Cristo. Então, para Paulo, é o Espírito de Deus agindo no coração que aplica a obra da redenção ao pecador. Conforme o próprio apóstolo Paulo mesmo diz, isto é a vida no Espírito. O Espírito age em nosso ser e ele nos livra da corrupção do pecado. E é por essa razão que Paulo começa o capítulo 8 dizendo, abre aspas, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Capítulo 8, versos 1 e 2. Esta é a vida no Espírito. Portanto, de acordo com o apóstolo Paulo, aqueles que são guiados pelo Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E aquele que tem o Espírito de Deus, este pertence a Cristo. Porque, de fato, o Espírito Santo é a garantia de que nós fomos salvos pela obra de Jesus Cristo e de que nós pertencemos a Deus Pai. Agora, o que nós podemos entender dos versos 12 a 17 que nós acabamos de ler? Paulo mostra que, já que o crente no Senhor Jesus vive uma vida no Espírito, quais as vantagens que nós usufruímos da habitação do Espírito em nós? Quais as vantagens da habitação do Espírito em nós? Por isso esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. Quais são os benefícios da vida no Espírito? Então, o primeiro benefício da vida no Espírito, tratado por Paulo, é a vitória sobre o pecado. Versos 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O que Paulo está tratando aqui a respeito da vitória sobre o pecado tem a ver com o que ele já comentou nos versos 5 e 7 de Romanos. Ele diz que os que são espirituais se inclinam para o Espírito. E a inclinação da carne é o contrário. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Paulo pressupõe que a vitória sobre o pecado tem a ver com o mistério da reconciliação, que traz paz entre um Deus santo e criaturas pecadoras e perdidas. E isso é um fato evangélico. O fato de que o Deus que cria, que julga, mas também salva, nos redime ao enviar seu Filho Jesus Cristo. E essa é uma obra inteiramente de Deus, em que nós não participamos dela. Sem essa obra soberana de Deus, é impossível vitória sobre o pecado. É Deus Pai que envia o seu Filho Jesus Cristo para cravar o pecado sobre a cruz. Portanto, a obra de Cristo ao morrer na cruz e conceder seu Espírito, nos doa vida. O Espírito é aquele que nos dá vida, porque outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Então nós vivemos uma nova vida por causa do Espírito de Cristo. Agora, o que Paulo parece fazer aqui não é apenas dizer a obra de Cristo que nos redime, que nos traz uma nova disposição de coração, que nos justifica e nos dá uma nova vida. Paulo deixa claro a responsabilidade dos crentes em Jesus, já que nós vivemos pelo Espírito. Por isso ele diz, somos devedores, não à carne, como constrangidos a viver conforme a carne. Paulo aqui está dizendo duas coisas. Primeiramente, Paulo diz, somos devedores, não à carne. Aqui é um contraste que ele está fazendo. E o contraste aqui é de que nós, que fomos redimidos pelo Senhor, somos devedores, não à carne, mas somos devedores ao Espírito de Deus. Quando Paulo faz esse tipo de afirmação, ele está mostrando quais são as nossas responsabilidades de agora viver uma vida no Espírito. Nós fomos salvos não por nós mesmos, e a vida que está em nós não provém de nós, porque nos é doada pelo Espírito. É graça de Deus. Por essa razão, nós devemos nossa lealdade ao Espírito, porque Ele nos doa vida. Tudo que nos é dado no Evangelho precisa ser recebido com graça, então. O Evangelho nos traz salvação, e Deus graciosamente nos dá todas as coisas em Jesus, conforme Romanos mesmo vai dizer. E o ponto é, a paz de Espírito e as promessas que nos são doadas em Jesus Cristo são comunicadas a nós por uma única razão. Porque o Espírito de Deus habita no crente. Porque nós podemos ter paz, porque nós podemos ter convicção, porque nós podemos ter confiança, porque o Espírito de Deus habita no seu coração. Não há outra razão. Em segundo lugar, Paulo diz que nós não somos constrangidos a viver segundo a carne. Quando ele diz isso, Paulo apela para o fato de que nós devemos viver segundo o Espírito, então, não conforme a carne. O que significa que a vida no Espírito deve cativar a nossa mente. Nós devemos ser escravos de Cristo na nossa mente e no nosso coração. Só assim nós então viveremos uma vida que agrade a Deus e não a nós mesmos. Por isso o Evangelho é um golpe certeiro no nosso ego. Porque o Evangelho é um chamado para que você viva não conforme você quer mais, não conforme os seus projetos e planos, que muitas vezes você diz que Deus selou eles e aprovou, mas para que você viva como Deus quer que você viva. E o Espírito Santo tem a função de mostrar isso para você. Isso é muito precioso e ao mesmo tempo é um alerta para nós. Deus não está distante para que não saiba das motivações e os propósitos do nosso coração. Ele nos conhece, não dá para enganar a Deus. Porque o seu próprio Espírito Santo habita em nós e nos conhece. Nós entendemos que Cristo conhece tudo o que passa no seu coração, na sua mente, nos seus dilemas, nas suas aflições, porque o Espírito Santo habita em você. É o Espírito Santo que comunica a Deus Pai todas essas coisas. Então, nós não temos desculpas, irmãos, para esquecermos dos nossos deveres espirituais. Nós recebemos a vida, e a vida no Espírito. Uma vida com uma nova disposição em nosso coração, em que o velho homem ficou para trás. E é por essa razão que ao passo que Deus nos concede vitória sobre o pecado, cravando nossa culpa na cruz e nos dando o seu Espírito, Ele espera que nós lutemos contra o pecado, sabendo que nós devemos todas as coisas a Ele. Nós somos devedores ao Espírito. Por isso a mensagem de Paulo sobre a vida no Espírito é tão contundente para a igreja. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Romanos capítulo 8, verso 13. O versículo 13 talvez seja o versículo que trata mais diretamente do processo de santificação que a vida no Espírito nos exige e nos traz. Ele começa o versículo usando uma partícula condicional grega. Na língua grega, as partículas condicionais podem indicar principalmente duas situações. A primeira delas dá ênfase à incerteza de um determinado evento. Por exemplo, se você decidir participar de uma corrida a qual você precisa ter condicionamento físico e perder peso, nesse caso nós dizemos, se eu perder peso, talvez eu consiga participar dessa corrida. Quando nós dizemos se,
Nós estamos dizendo que é necessário que tenhamos condicionamento físico. Só que isso não é certo, porque há uma série de variáveis que envolvem o condicionamento físico. Ou seja, o evento é condicionado e ele é incerto. A segunda situação, e é a que diz respeito à condição que Paulo está tratando, é a de certeza de um evento. É o contrário, não é de incerteza, mas de certeza de um evento. Nós podemos tomar como exemplo o seguinte: quando Adão foi colocado no paraíso, Deus firmou um pacto com ele. E Deus estabeleceu uma condição para o pacto. Se você comer do fruto da árvore proibida, é certo que você morrerá. Veja, é uma condição de certeza. Não é que pode ser que Adão não morresse, como Satanás quis persuadir Adão do contrário. Era certo que se ele comesse, ele morreria. E assim o foi. Nós sabemos que assim aconteceu a queda. Então percebem a diferença, meus irmãos? Nessa situação não há dúvida. E o apóstolo Paulo está usando esse tipo de condição de certeza aqui. Então o que ele está dizendo poderia ser dito mais ou menos assim: se nós vivermos conforme nossa natureza caída, é certo que nós caminhamos para a morte. Mas se nós mortificarmos os atos do corpo, então nós viveremos. Se nós mortificarmos os atos do corpo, é certo que nós viveremos. Paulo então não nos deixa dúvidas de que o caminho para se ter vida é a mortificação dos pecados, é a morte do eu, a morte de nós mesmos, pelo poder do Espírito Santo. E esta é a vitória que nós recebemos nessa vida sobre o pecado. Agora, o que nos resta fazer? Nós precisamos usar de todas as formas possíveis da vida no Espírito para mortificar os pecados. Nós precisamos tratar esse inimigo que é o pecado de maneira muito séria, porque o texto é claro: se nós negligenciarmos esse dever, o que vai acontecer? Então nós morreremos. John Owen, certa vez falando sobre a mortificação do pecado, ele disse que mortificar o pecado é, abre aspas, tirar o princípio de todas as suas forças, o seu vigor e o seu poder, de modo que ele não possa agir, exercer, nem produzir nenhum ato por conta própria. Fecha aspas. Isso é mortificar. São duas atitudes. Primeiro, nós tiramos o vigor e a força do pecado, não alimentando circunstâncias para que ele se fortaleça. E segundo, nós nos alimentamos de uma vida com o Espírito de Cristo. Isso tem a ver com os meios de graça: a oração, a palavra, os sacramentos, a comunhão com os irmãos. O segundo benefício da vida no Espírito apresentado por Paulo é a adoção de filhos. Versos 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Esses versículos nos dão uma profundidade ainda maior sobre o que é a vida no Espírito. A vida no Espírito diz respeito a uma relação entre pai e filho, que é mediada pelo Espírito de Deus. E que a vontade do Pai nos é comunicada e realizada em nós pelo Espírito Santo. Agora, o que é a adoção? O Catecismo Maior de Westminster nos diz que a adoção, abre aspas, é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus. Trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e as suas dispensações paternais. São admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus e feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Pergunta de número 74 do Catecismo Maior. Todos os benefícios conquistados por Cristo Jesus nos são comunicados na adoção. E é evidente que os teólogos de Westminster entenderam que o benefício da adoção só acontece por causa da justificação dos pecados. Nós não éramos dignos disso, mas porque Jesus Cristo morre por mim e por você, Ele nos declara justos, e a adoção então nos é doada.
Eu creio que por si só o Catecismo Maior é bem explicativo, mas deixe-me fazer algumas considerações a partir do que o nosso texto nos diz. Paulo nos dá um poderoso argumento sobre a segurança que nós temos na vida do Espírito. Porque é isso que a adoção fala, sobre a segurança que existe na vida no Espírito. Paulo diz que se o Espírito Santo opera em nós, nos guiando, logo, nós somos filhos de Deus. Por isso Paulo diz isso. Porque ele sabe que entendermos a adoção fortalece a nossa comunhão com Deus, fortalece a nossa confiança em Deus. E até o verso 13, Paulo instrui a igreja para que viva conforme o Espírito diz, e a praticar aquilo que se espera de quem vive uma vida no Espírito. Agora que nesse verso, Paulo está estimulando os crentes. Ele nos estimula a entender que a luta contra o pecado, longe de ser uma luta que nos leve ao desespero, deve nos servir como um sinal de que o Espírito de Deus está conosco, porque Ele é o nosso Pai. Nós não enfrentamos essa luta sozinhos, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai que está ao nosso lado, então. Se lutarmos contra o pecado, logo o Espírito de Cristo habita em nós. E se o Espírito de Cristo habita em nós, isso indica que nós fomos feitos filhos de Deus. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Paulo nos mostra com isso a grande beleza de nós sermos beneficiados pela adoção, de sermos feitos filhos de Deus. Porque nós temos um relacionamento íntimo com Deus como seus filhos legítimos. Porque nós usufruímos da habitação do seu Espírito e Ele é o nosso Pai. Por isso nós oramos Pai Nosso, porque de fato nós podemos dizer legalmente, Deus é o meu Pai. Quantos de nós, irmãos, temos negligenciado uma vida de comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai? Quantos de nós nos tornamos frios, deixamos de lutar contra os nossos próprios pecados, em que a oração ela não é mais prazerosa, e ela é uma coisa que talvez muitos de nós não pratiquem com rigor há muito tempo? Quantos de nós abandonamos esse compromisso porque nós não entendemos que Deus é o nosso Pai? Como é bom estar junto com o nosso Pai. Isso tem que trazer alegria para o nosso coração. Nós precisamos encontrar prazer no relacionamento íntimo que Cristo nos dá. Por que nós não fazemos isso? A resposta a essas perguntas diz muito sobre o que você entende e o que você vive sobre essa relação paternal com Deus. Por isso nós não devemos ser filhos rebeldes, mas nos achegarmos a Deus diariamente, porque Ele é o nosso Pai. Nós precisamos nos lembrar de que nós fomos feitos filhos e nós somos guiados pelo Espírito. Se nossa vida devocional já não reflete mais aquele amor primeiro do qual todos nós já tivemos, isso precisa nos incomodar. Isso tem que trazer frustração para nós. A mensagem de Paulo, portanto, irmãos, é um chamado ao renovo daqueles que têm se esquecido do prazer da habitação do Espírito e da vida com Deus. No verso 15, fica mais claro ainda o que Paulo está dizendo sobre esse benefício da adoção. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Parece que Paulo, nesse versículo, quer confortar a igreja. Talvez o dever de santificar, de fazer morrer os atos do corpo, a própria reflexão sobre a adoção, talvez leve muitos de nós ao medo. Quando nós lemos a lei e vemos quanto nós estamos distantes da vontade do nosso Pai, isso de fato tem que nos trazer medo. Porque de fato, em muitos momentos em nossas vidas, nós cambaleamos, cansados e desmotivados na nossa comunhão com Deus. Mas Paulo segue seu raciocínio como que dizendo à igreja, tende paz, irmãos. Deus é o nosso Pai. Nós não devemos viver atemorizados pelo medo ou incertos quanto à nossa adoção em Deus. Quando em nossa conversão Deus gera fé em nosso coração, é produzido fruto de paz em nós. Faz parte do fruto do Espírito. A fé que Deus opera em nós, portanto, deve nos trazer confiança e não medo. Paulo não está querendo levar a igreja ao desespero, nem eu quero.
Muito pelo contrário, nós estamos falando dos benefícios espirituais trazidos por Deus. E todos esses benefícios são motivos de confiança e não de medo. Então Paulo fala de adoção, para que, como filhos, nós tenhamos descanso. Para que eu e você tenham descanso no nosso Pai que está nos céus. E é baseado na adoção que Paulo diz que nós temos tamanha intimidade com Deus através de Cristo, que com temor e amor nós podemos dizer: Ele é o meu Pai, Pai nosso. Então eu pergunto, você tem experimentado do descanso paternal que existe em Deus? Avalie isso no seu coração. Você tem experimentado do descanso paternal que existe em Deus? Ou você está desesperado e ansioso? Em muitas situações nós beiramos a incredulidade porque nós deixamos ser tomados por ansiedade, nós deixamos ser tomados por dúvidas e até mesmo por ira quando nós nos frustramos. Quando nós deixamos nosso coração ficar ansioso, nós nos esquecemos que Deus é o nosso Pai. Ele não nos deixou órfãos, mas Ele cuida de nós, como um pai cuida do seu filho. Por isso, meus irmãos, nós precisamos descansar nas promessas do nosso Pai Celestial. Confiantemente, nós precisamos suportar as situações, entregando tudo ao controle de Deus Pai. Mas, principalmente, nós precisamos refrear nosso coração, para que não tomemos decisões ou façamos determinadas coisas achando que vai resolver as coisas. Mas, na verdade, nós estamos sendo incrédulos e impacientes por esquecer que Deus é o nosso Pai. Não esqueçamos disso. Ele nos fez seus filhos. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Descanse no seu Pai Celeste. Ele é o nosso Pai. Agora nós chegamos ao terceiro e último benefício da vida no Espírito que é listado por Paulo. Paulo fala sobre a união com Cristo. A união com Cristo. Versos 16 e 17. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Veja, Paulo não encerra o assunto da adoção no verso 15. Ele vai insistir no assunto nos versos 16 e 17. Só que o apóstolo nos dá uma nova ênfase ao que ele está falando. E aqui Paulo mostra que a adoção de filhos também tem a ver com a justificação, como nós vimos, mas também tem a ver com a união com Cristo. E Paulo, de maneira muito categórica, nos mostra como nossa fé deve ser solidificada com o benefício da união com Cristo. O que é união com Cristo? Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Luiz Berkoff, falando sobre a união com Cristo, ele diz que, abre aspas, esta união possibilitou que todas as bênçãos merecidas por Cristo pudessem ser passadas de maneira orgânica para aqueles que Ele representou. Ele é o nosso representante, nós somos unidos a Ele. E todas essas bênçãos merecidas por Cristo nos são comunicadas. Olha só que precioso. O fato de o Espírito de Cristo habitar em nós e de sermos adotados por Deus em Cristo, nos coloca em uma condição de relacionamento espiritual e íntimo com Ele. Porque Cristo é o nosso representante diante de Deus. E não apenas isso. Nós nutrimos de uma vida com Ele. E Ele comunica vida a nós como se estivéssemos ligados como por um cordão umbilical com Ele. E o primeiro resultado disso é que a habitação do Espírito confirma que nós fomos unidos com Ele e feitos filhos de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, os crentes no Senhor Jesus Cristo são participantes de uma união espiritual e real com Deus. Nós usufruímos dessa bênção ainda nesta vida. Não é uma coisa por se realizar.
No momento que você creu no Senhor Jesus Cristo, isso de maneira real acontece. A união com Cristo é real e é poderosa aqui nesse momento agora. Mais cedo, no sacramento da ceia do Senhor, nós testemunhamos isso. Nós fomos unidos a Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção, meus irmãos, para o fato de que aqui Paulo, ele condena uma perversão moderna de que todos são filhos de Deus. Essa frase tem sido usada como escudo principalmente por alguns grupos. Primeiro, aqueles que querem viver uma vida dissoluta. Aqueles que pensam estar no mundo e ser filhos de Deus. Aqueles que pensam assim estão enganados. Aliás, as Escrituras tratam aqueles que assim agem como filhos do diabo. Basta ler 1 João 3, verso 10. Não dá para viver uma vida dissoluta no mundo, achando ser filho de Deus. Há um segundo grupo que tem usado descuidadamente essa frase. Eu falo sobre os ecumênicos em geral. E aqui eu preciso ser fiel à mensagem do Evangelho, irmãos. Muitos religiosos têm encontrado caminhos diversos em Maria, Buda, nos orixás, em forças misteriosas, porque acreditam que assim também podem ser filhos de Deus. Só que isso é falso. Quem age assim, coloca a religião falsa em pé de igualdade com aquilo que o Evangelho revela, que só há um caminho em Jesus Cristo. O Evangelho é inconveniente mesmo nesse sentido. Não tem negociação, não tem meio termo. O Evangelho é exclusivista. Não há vários caminhos que tornam todos filhos de Deus. Pelo contrário. João capítulo 1, versos 12 e 13. Todos quantos o receberam, o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, o ensino de Paulo, ao mesmo tempo que conforta os crentes, é uma acusação contra essa blasfêmia moderna. Só é filho de Deus aqueles que foram unidos a Cristo e receberam seu Espírito. Não há outro caminho. Então, como são filhos de Deus aqueles que não foram gerados pelo Espírito de Cristo? É uma contradição lógica. O que os ímpios fazem é se entregar à idolatria, às vontades descontroladas do seu coração, e vivem em escravidão à carne e ao Deus desse século, que é o diabo. Os que assim agem não procedem de Deus e não podem ser filhos de Deus. Por quê? Porque não estão unidos a Cristo. Então, irmãos, para nós, como igreja, isso é motivo de regozijo, é motivo de confiança. O Espírito Santo é o Consolador amado que comunica vida e nos dá certeza da salvação. Lembram-se do hino 105, a certeza do crente? Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia a Cristo me atraiu em convicção real, do nosso novo cântico. Esse hino ecoa o ensino de Paulo. Nossa certeza como crentes, como filhos de Deus, tem que estar fundamentada na união com Cristo. Nós fomos atraídos a Ele, unidos a Ele, e por isso nós usufruímos desse grande benefício de sermos filhos de Deus, como alguém que foi unido a Cristo. Verso 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nesse último versículo, Paulo mostra o resultado final da nossa união com Cristo. Ele diz que essa união não tem a ver somente com aquilo que nós desfrutamos aqui nesta vida. Paulo nos chama a atenção para que nós saibamos que nós fomos salvos para um futuro de glória. Um futuro glorioso com Cristo. O apóstolo trata esse assunto usando dois termos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Com isso ele diz o que nos aguarda, o que está por vir. O que está por vir para aqueles que foram unidos a Cristo. Paulo então se remete à herança conquistada por Cristo na sua morte. Cristo conquistou-nos para uma vida em união com Ele eternamente. Ele foi exaltado acima de todo nome. Cristo foi glorificado e nós fomos unidos a Ele. O próprio Cristo disse:
E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. João 17, 21. Esse é o propósito de Deus em nossa união a Ele. Um propósito eterno. Não acaba por aqui e agora. É muito interessante ver que Paulo faz um paralelo entre a nossa união com Cristo, agora, e a nossa união final com Ele como igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. E nós fomos ligados ao nosso cabeça. Nós fomos unidos a Cristo desde a eternidade. Nós fomos unidos com Cristo no presente. E por isso, irmãos, e aqui é um ponto fundamental, com Ele nós também sofremos. Nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, irmãos. Pedro, falando sobre a igreja peregrina, ele diz em sua primeira epístola: alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrei, exultando. 1 Pedro 4,13. Os apóstolos, no geral, entendiam que viver com Cristo é também sofrer por Ele. Isso é evangelho, que faz contrastes entre luz e trevas, entre morte e vida. A nossa passagem que é efêmera e a glória que é eterna. Às vezes nós nos esquecemos disso, principalmente no que diz respeito ao sofrimento. Em nossas vidas nós seremos afligidos por diversas coisas que esse mundo nos impõe. Não há cristianismo sem cruz, irmãos. Jesus nos diz que somos seus discípulos e por isso nós passaremos por aflição. Agora nós temos a paz de Deus para sofrer por Ele. Jesus disse certa vez em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos então segurança de que nós podemos passar por aflições. Nós podemos passar por provações, porque nós fomos unidos a Cristo. E é Ele quem venceu o mundo por nós. O peso do mundo não está nas nossas costas. Ele venceu o mundo por nós. Então Paulo encerra dizendo que por isso nós seremos glorificados com Ele. O fato de Cristo ter se unido a nós, o fato de Cristo ter vencido o mundo e nos doado o seu Espírito, nos traz garantia desse futuro glorioso. Por isso, meu irmão, o seu futuro está garantido nas mãos do nosso Senhor Deus. Nosso futuro é um futuro glorioso na eternidade. É um futuro incomparavelmente melhor do que tudo que você vê aqui, de tudo que você aspira e que faz valer a pena cada momento uma vida no Espírito com Deus. Então nós vimos hoje que nós temos 3 benefícios da vida no Espírito: vitória sobre o pecado, adoção de filhos e união a Cristo. Então, já que nós fomos tão abençoados, o que fazer? O que faremos então? Primeiro, nós precisamos ser humildes, porque tudo de bom em nós provém de Deus. Não há nada que há em mim e em você de bom que não provenha dele. Muito facilmente, irmãos, nós nos tornamos orgulhosos por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós temos. Só que isso não condiz com a postura de pessoas que o Espírito Santo habita nelas. Então, por exemplo, pensando em algumas situações, na igreja nós precisamos agir com humildade com aqueles que pecam, ou que talvez até mesmo não possuam as mesmas competências que nós. Seja na liderança ou quando nós vamos desenvolver alguma atividade na igreja. Nós precisamos de misericórdia com os nossos irmãos. Porque nós somos filhos do mesmo Pai e nós temos o mesmo Espírito. Nós precisamos agir então com compaixão, irmãos, com aqueles que, por exemplo, precisam de ajuda. Às vezes a gente é impaciente até com quem precisa de ajuda. Porque na maioria das vezes, quando a gente vê alguém errando ou não conseguindo fazer determinada coisa, é porque ela precisa de ajuda. Até aqueles que estão na liderança. Porque às vezes tem situações que fogem do controle, por exemplo, da liderança. Às vezes a liderança se sobrecarrega e se cansa. Por isso nós precisamos de humildade e de estender a mão para ajudar.
sabendo que todos os dons que se tem na igreja provêm de Deus, não de nós mesmos. Agora, uma segunda situação que eu consigo pensar é o casamento. No casamento, nós somos expostos às maiores dificuldades quanto à humildade. E o casamento é bênção de Deus, porque nos treina para sermos humildes. Se o seu marido ou sua esposa falhar com você, não seja irascível. Não adianta requerer justiça com uma ira pecaminosa. E no casamento, quando um cai, são os dois que caem juntos. Portanto, o casamento nos ensina que nós devemos agir com amor incondicional, com graça e com misericórdia com aqueles que nós amamos. Humildade, irmãos. Segundo, o nosso texto nos ensina a seriedade de lidar com o pecado. Nós fomos feitos filhos de Deus, e nesse sentido nós fomos separados para viver uma vida que agrade a Ele. Só que não fora do mundo. E como nós já vimos, Deus nos deu os recursos necessários para nós lutarmos contra o pecado. Então nós precisamos fazer guerra contra o pecado, senão ele nos destruirá. Nós precisamos, como nos diz o próprio texto, mortificar os pecados. Sabe aquelas situações que às vezes nós alimentamos os nossos próprios pecados? Muitas delas passam imperceptíveis, principalmente quando a gente fala de situações que envolvem conflitos. Nós às vezes achamos que estamos certos de determinadas situações, quando na verdade nós estamos alimentando nossa própria ira, o nosso próprio orgulho e o nosso próprio ego. Quantos conflitos foram edificantes para você nos últimos dias? Como eles alimentaram o seu ego, a sua ira, o seu orgulho? Eu posso te dizer, meus irmãos, que essas situações nos levam ao endurecimento de coração e destrói as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, tomemos cuidados com o falso senso de justiça que nós podemos facilmente ser inclinados. Às vezes nós enxergamos determinadas situações como coisas necessárias de punição, quando na verdade o nosso juízo foi distorcido. A gente pode controlar nossa ira. Avalie, será que a sua ira nasce em motivações corretas? Ou os seus acessos de ira têm nascido das frustrações do seu coração e da sua própria soberba? Portanto, humilhe-se diante de Deus e lute contra o pecado. E terceiro e último, aproveite a vida no Espírito. Aproveite a vida no Espírito. Tenha prazer nela. Crer em Jesus, mas não ter prazer na vida no Espírito, é como o casal que perdeu o prazer de estar juntos há muitos anos. Você consegue pensar num tipo de relacionamento assim? E eu posso te dizer que com Deus o sarrafo é ainda mais alto. Não dá para ter vida com Deus sem prazer em Deus. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele e ter prazer nele. O propósito não caminha separado do prazer que há em Deus. Deus nos salvou em Jesus Cristo. A presença dele é real para nós. Nós temos do seu Espírito que nos faz chamá-lo de Pai. E isso no ensino apostólico tem a ver com a nossa devoção a Deus. Por isso, renove o seu fervor. E viva a vida na igreja, no corpo de Cristo. Viva a devoção em casa. Aproveite. A vida no Espírito é boa e prazerosa. Eu gostaria de encerrar fazendo uma citação de algo que Calvino disse sobre esse assunto. Calvino disse, abre aspas, quando o Espírito nos testifica que somos filhos de Deus, ele ao mesmo tempo imprime esta confiança nos nossos corações, para que ousemos invocar a Deus como nosso Pai. E assim é, porquanto, visto que tão somente a confiança do coração pode abrir nossos lábios, nossas línguas serão mudas para pronunciar orações, a não ser que o Espírito dê testemunho ao nosso coração a respeito do amor paternal de Deus. Se alegre em Jesus Cristo. Se alegre no amor paternal que há em Deus. Há promessas maravilhosas para nós e vida abundante em Jesus. Oremos ao Senhor.